Bom, seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu sou Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Já dá uma curtidinha aí para ajudar o nosso canal a crescer. Seguinte, queridões. Hoje é sábado, hoje é 11 de setembro de 2021. Vocês, claro, já devem ter associado que hoje se completam 20 anos do atentado terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center em Nova York, o popular 11 de setembro. Você, vestibulando aqui que nos acompanha, deve estar bem esperto com essa data, porque a gente sabe o quanto aí as bancas examinadoras elas gostam de datinhas redondas, elas gostam de fazer algumas associações. Pois bem, queridões, quando a gente fala do 11 de setembro, tem várias formas, tem vários caminhos para você falar deles. Um deles é usar ele como uma referência temporal. Você fala, professor, mas está certo usar ele como uma referência temporal? Tá, queridões. Por quê? Porque, de fato, foi algo muito marcante. Se você perguntar para qualquer um que naquela época já tinha, sei lá, seus 10, 11 anos de idade, essa pessoa com certeza vai saber te responder com até um grau de precisão que ela não tem para outras datas, aonde é que ela estava e o que é que ela estava fazendo em 11 de setembro de 2021. Flávio, mas por que ela tem esse peso temporal tão forte? Basicamente, queridões, porque o 11 de setembro ele é considerado o início dessa que nós chamamos de nova ordem mundial. Muito das relações políticas entre os países, muito das relações econômicas, muito até das inovações tecnológicas que se seguiram nesse século XXI, eles estão direto ou indiretamente ligadas com o 11 de setembro de 2001. Mas, para a gente poder fazer uma compreensão aceitável, não que as outras não sejam, né, gente? É bom a gente comentar que o 11 de setembro, embora ele seja uma data marcante, ele não é um fato isolado. Você não teve um belo dia um grupo de terroristas que resolveram, nossa, eu vou lá destruir prédios nos Estados Unidos, eu vou tocar o terror. Não. O 11 de setembro, queridões, ele é, digamos, o resultado final de um período que, em geografia política, a gente chama de período de formação de uma nova ordem. Por quê? Explico. Uma ordem mundial, ela é quase que um acordo informal, queridões, entre potências e áreas de influência, onde uma potência se reconhece como potência e reconhece outras áreas de influência. E uma área de influência se reconhece como áreas de influência, perdão, uma potência reconhece outra potência, né? E uma área de influência se reconhece como uma área de influência e ela também reconhece quem é a sua potência. O que nós vivíamos, queridões, até os anos 90, era a chamada Ordem Mundial da Guerra Fria, onde você tinha claramente duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que buscavam expandir os seus modelos sociais, econômicos e políticos para todo o mundo. Eram duas superpotências nucleares, o que inviabilizava entre elas um choque militar direto, mas que ela sempre fazia choques militares indiretos. Então a gente começa a entender, queridões, o 11 de setembro a partir de quase 20 anos antes. Por quê? Vamos fazer um recorte temporal em 1980. O que acontece em 1980? Muitas coisas. Minha irmã nasceu, por exemplo. E antes, se você estiver vendo isso, beijos. Além disso, queridões, algo um pouco mais importante para as relações políticas internacionais, em 1980 começa a Guerra Afegã Soviética. Vocês já devem ter visto bastante sobre essa guerra, porque recentemente o Talibã recuperou o poder no Afeganistão e muito se voltou a falar sobre todo esse histórico conflituoso que aquele país da Ásia Central possui. Pois bem, qual era o contexto da Guerra Afegã Soviética? A União Soviética havia invadido o território afegão
para dar resguardo, para dar proteção, para dar apoio para um grupo de nacionalistas, um grupo de radicais socialistas que haviam tomado o poder no país alguns anos antes. Como era a Guerra Fria, queridões, dava para se imaginar rapidamente uma resposta norte-americana, que os Estados Unidos enviariam as suas tropas e o que nós vivenciaríamos por ali seria mais um dos vários episódios das chamadas guerras indiretas ou guerras por procuração, como aconteceu na Coreia, como aconteceu no Vietnã, quanto aconteceu na invasão da Nicarágua, quando aconteceu em vários países ou em vários territórios ao longo da Guerra Fria. Só que vale a gente lembrar que os Estados Unidos ele tinha acabado de perder, vamos colocar entre aspas, vamos para usar esse termo que não vai pesar tanto aqui no final, a Guerra do Vietnã. Então, dificilmente o governo norte-americano ele conseguiria convencer a sua população, ele conseguiria convencer o seu Congresso de que ele poderia ter mais e mais gastos militares, poderia envolver mais e mais vidas de jovens para outra guerra em um país que ninguém sabia onde ficava, para lutar por algo que ninguém entendia muito bem direito. Mas não poder intervir diretamente não significa dizer que os Estados Unidos não iriam intervir. Os Estados Unidos encontraram ali um aliado multifacetado, que eram quem? Eram as chamadas mujahidins. O que eram as mujahidins? As mujahidins. É difícil, hein? Não sei nem se a minha pronúncia está correta, porque devo confessar a vocês, eu não manjo muito do árabe ou de qualquer língua do Oriente Médio, cuja qual seja a origem o mujahidins. Os mujahidins, queridões, eles eram grupos islâmicos que eles tinham muito apoio de alguns governos locais, principalmente a Arábia Saudita e principalmente o Paquistão. O Paquistão, por ser o país de maior fronteira com o Afeganistão, e a Arábia Saudita, por ser o principal país sunita ali na região. Lembrem-se que em 1979 nós tínhamos tido a Revolução Islâmica no Irã, que havia instalado ali no país um regime teocrático xiita, desequilibrando um pouco as forças dentro da própria geografia política dos países islâmicos e dos países árabes, no caso do Irã, um país persa. Pois bem, essas mujahidins, queridões, elas eram diversas formas de guerrilha. E não se faz uma guerra, não se faz uma guerrilha sem ter dinheiro. Então, surgiu no escopo dessa guerra um grupo, vamos colocar como uma organização, chamada aqui de Maktub al-Qadamat. A Maktub al-Qadamat, conhecida como MKT, lembrem-se do Mortal Kombat, que também é um MKT, aliás, bom jogo, ela surge como uma forma de ser uma cooptadora de recursos para aqueles que estavam dispostos a financiar as mujahidins. E quem é o principal líder da MKT? O principal líder, queridões, é Osama Bin Laden. Quem é Osama Bin Laden nesse momento? O Bin Laden, nesse momento, queridões, anos 80, é um saudita, herdeiro de um grupo bilionário da Arábia Saudita. O pai do Osama Bin Laden era o principal empreiteiro saudita, fazia muito trabalho para as empresas que estavam lá explorando petróleo. Ele se destacava muito na abertura de estradas na Arábia Saudita, então ele tinha uma fortuna muito grande, mas o pai dele, ele faleceu em um acidente aéreo quando Osama tinha apenas 9 anos de idade. O tutor, que ficou responsável pela educação dos filhos, mandou praticamente todos os outros Bin Ladens para estudar em outros países. Na Inglaterra, no Líbano, até mesmo nos Estados Unidos. Mas o Osama não foi. Por quê? Porque desde sempre ele se mostrou como o filho mais regionalista, sabe? O filho mais arraigado ali às tradições sauditas, mais arraigado ali às tradições religiosas que você tinha no Oriente Médio. Era um cara bilionário, com uma facilidade de trânsito pela família saudita
e por milionários de outros países, como o Catar, como o Kuwait, como o próprio Paquistão. Então o Bin Laden, ele usava dessa sua força de influência para captar recursos para financiar os mujahidins. E os mujahidins financiados, queridões, eles foram começando a ganhar espaço. Mesmo porque, nos anos 80, já nos anos 80 em si, a União Soviética ela já estava longe de ser aquela grande potência da Guerra Fria que botava medo em todo mundo. Antes mesmo da guerra acabar, em 1989, já estava claro que o exército soviético não ia aguentar. Então, começaram já alguns conflitos entre as próprias guerrilhas islâmicas ali, entre as próprias guerrilhas mujahidins, para ver quem controlaria o país. Nesse exato momento, queridões, o Bin Laden, ele tem uma mudança de perspectiva. Por quê? Se antes ele cuidava apenas da parte financeira, ele começou a perceber com o sucesso das ações no Afeganistão que daria para expandir essas guerrilhas islâmicas ultraconservadoras para outras partes do mundo. Então, ele transforma o MKT, que era esse grupo de financiamento, na Al-Qaeda. O que é a Al-Qaeda? A Al-Qaeda, queridões, na língua árabe, se não for, me desculpem, foi essa pelo menos a informação que eu consegui, ela significa a base, o alicerce. A Al-Qaeda, queridões, ela já nasce como um grupo que buscava combater outros exércitos. E ela nasce com algumas bases religiosas muito bem definidas. A Al-Qaeda é um grupo islâmico, é um muçulmano, é um grupo sunita, é um grupo wahhabista e é um grupo salafista. O que significa cada uma delas? Ah, professor, significa que como eles são muçulmanos, eles são radicais? Não. O radicalismo religioso, queridos, que hoje, principalmente pós 11 de setembro, é uma das consequências que a gente vai conversar lá na frente, a gente atribui muito aos países islâmicos. Ele nasce, na verdade, nas veias cristãs. Primeiros indícios de radicalismo religioso que a gente tem são de protestantes. Depois de luteranos, depois de católicos, você botar uma pessoa para queimar numa fogueira na Idade Média Europeia não era radicalismo. É lógico que era. Então, você tem radicais em todas as religiões. O fato dele ser um sunita significa, queridões, que ele aceita a separação entre igreja e Estado. Ele aceita que haja um líder religioso, mas que haja um líder estatal. O fato do Osama Bin Laden e, consequentemente, a nossa querida Al-Qaeda ser wahhabista significa, queridões, que ele tem um apreço ultraconservador às leis islâmicas. Quem é considerado wahhabista, queridões, é aquele mais fechado, mais conservador, que acha realmente que os prazeres da carne, o ser humano não é digno dos prazeres da vida. Então você não pode ouvir música, você não pode ir ao cinema, você não pode nada. Você tem que estar aqui na sua vida para pagar punição, vivendo da forma mais humilde possível, às vezes descalço, morando em cavernas. Você não pode adorar ídolos. Por exemplo, os wahhabistas, eles são contra você visitar cemitérios, porque isso é uma adoração a ídolos. Não, você deve adorar somente a Alá, você deve seguir somente os preceitos de Maomé e da forma mais rigorosa possível. E além disso, ele também era salafista. O que significa? Claro que vai ter uma discussão filosófica, conceitual em cima disso, mas ser salafista é uma ideia de você ter a reunião e a expansão islâmica. Você buscar reunir de novo os islâmicos do mundo, que segundo essa corrente eles foram fragmentados, sobretudo pelas potências ocidentais, e a partir dessa reunião dos islâmicos sobre uma mesma liderança, você buscar a continuidade do projeto de Maomé, que era da expansão total do islamismo. Pois bem, o Bin Laden funda a Al-Qaeda. E a Al-Qaeda, ela se retira do Afeganistão mesmo antes do fim da guerra. A guerra soviética afegã, que a gente começou a falar, ela termina em 1989.
E a Al-Qaeda já não estava mais lá. Para onde havia migrado a Al-Qaeda? A Al-Qaeda havia migrado para a Arábia Saudita, onde você tem a família saudita, que é a família real, que é também uma família sunita, e é na Arábia Saudita onde estão a maior parte dos wahhabistas. Então ali, digamos que Osama Bin Laden estava literalmente na sua casa e é onde ele conseguiria mais adeptos aos seus ideais. Lá na Arábia Saudita, queridos, ele volta a se reaproximar do governo, ele volta a trabalhar com obras públicas e ele segue ali financiando a Al-Qaeda, dando um certo treinamento até 1991. A gente chega aqui, queridões, a outra data muito importante. Por quê? Em 1991, o Iraque do Saddam Hussein invade o Kuwait, país pequeno, riquíssimo e que até então estava sobre a área de influência da Arábia Saudita. O Iraque do Saddam Hussein, queridões, ele era considerado um traidor dentro dos ideais sunitas. Por quê? Porque o Saddam Hussein, de uma certa forma, fazia um governo que, para os wahhabistas, era um governo muito aberto, era um governo muito secular. Então eles acusavam o Saddam de ter um pacto com o demônio, ele era chamado de O Mal. E os Estados Unidos também viam no Saddam Hussein, nesse avanço sobre o Kuwait, uma ameaça principalmente para a produção de petróleo naquele momento. Lembrem que os anos 70, que não tinham sido há tanto tempo atrás, tinham sido marcados pelos choques do petróleo. Então qualquer choque naquele momento não ia ser muito bem visto nos anos 90. Então, de novo, Estados Unidos e Al-Qaeda, eles tinham um inimigo em comum, que era o Iraque do Saddam Hussein. O governo saudita, ele também se preocupava com esse expansionismo do Saddam Hussein. Por quê? Porque o Kuwait era a última fronteira entre o Iraque e a Arábia Saudita. Então esse crescimento do Saddam poderia significar uma ameaça à família real da Arábia. O Osama Bin Laden, ele se aproxima da corte árabe, da corte saudita, perdão, e oferece ali, queridões, os serviços da Al-Qaeda. A corte árabe recusa. Ela recusa e no mesmo instante abre a Arábia Saudita para a chegada de tropas americanas. Esse é outro ponto importante nessa história. Por quê? Porque a partir desse momento, queridões, o Osama Bin Laden, ele passa a alimentar um ódio pelos Estados Unidos. Primeiro, por ter sido preterido em razão ou em vantagem para os norte-americanos. E segundo, porque como ultraconservador que ele considerava a presença de estrangeiros ali na Arábia, lugar onde está Meca, onde estava Medina, uma blasfêmia contra as regras islâmicas. Então, o Osama Bin Laden, ele começa a fazer várias declarações pesadas contra a família real saudita. A família real saudita, que nunca foi de levar desaforo para casa, muito menos de levar crítica para casa, é um país extremamente fechado, até hoje, desse ponto de vista, começa também a combater o Bin Laden a ponto de retirar a sua cidadania e parar de fazer comércio, parar de fazer acordos, parar de fazer parcerias com as suas empresas. Praticamente, queridões, expulso da Arábia Saudita, durante esse contexto da Primeira Guerra do Golfo, o Bin Laden e boa parte dos seus guerrilheiros da Al-Qaeda, eles migram para o Sudão, o maior país africano até então, que naquele momento, depois de passar por várias reviravoltas, estava sendo governado por um general, o nosso popular al-Bashir, que ficaria ainda no poder do Sudão durante vários e vários anos. Foi derrubado recentemente, se eu não estou enganado, o Bashir caiu há 3 anos atrás. Se eu estiver errado, depois eu corrijo isso aqui em alguma parte no texto final. Lá no Sudão, queridões, o Osama, ele conseguiu de novo se aproximar do governo e ele conseguia, não só entre a população pobre sudanesa, sobretudo a parte norte, a parte desértica do Sudão, mas também entre os trabalhadores das suas empresas, a quem ele pagava bônus,
caso eles fossem filiados à Al-Qaeda, e aumentando aquilo que era quase como o seu exército pessoal. Também no Sudão, queridões, ele começou a se voltar para outras atividades. Ele também construiu estradas no Sudão, mas ali a Al-Qaeda começou a ter financiamento através do mercado negro de petróleo, começou a ter financiamento através ali do tráfico de drogas, começou a ter financiamento através da extorsão de populações onde eles dominavam, algo muito parecido com o que o Talibã fez para sobreviver no Afeganistão, e que algumas milícias fazem aqui no território brasileiro. Ali no Sudão, queridões, ele fica durante um certo tempo. Até mais ou menos 1995, 1996, o Bin Laden fica ali, mas já chamava a atenção dos Estados Unidos. Quando o então ditador do Egito, Hosni Mubarak, que também ficaria décadas no controle do Egito, sofre um atentado terrorista na Etiópia, rapidamente os serviços de inteligência apontam para o Osama Bin Laden. O Sudão fica ali entre entregar o Bin Laden ou protegê-lo. O Sudão também acaba expulsando o Bin Laden. Expulso novamente do Sudão, o Bin Laden volta para o Afeganistão. Só que agora o Afeganistão, queridões, depois de passar por 7 anos de uma guerra civil pós-guerra soviética afegã, o Afeganistão vive uma guerra civil de 7 anos onde não existia governo, ele era governado pelos grupos talibãs. Os talibãs, eles eram um grupo de intelectuais que haviam estudado no Paquistão, também tinham formado a sua Mujahideen e tinham, no final das contas, conseguido controlar a região de Cabul, consequentemente controlar parte da administração afegã, porque controlar o território eles nunca conseguiram como um todo. E ali o Osama Bin Laden encontra um certo abrigo. Por quê? Porque o Talibã também tem vantagens em ter o Bin Laden. É um cara que ainda conseguia ser um grande captador de recursos, é um cara que ainda conseguia ser um grande captador de soldados, de recrutas para suas causas. Beleza. Essa parte do Bin Laden e da Al-Qaeda, deixem aqui, que agora a gente vai ver um pouquinho de Estados Unidos. Retrocedemos de novo, queridões, para a Guerra do Golfo. Quando os Estados Unidos começa a Guerra do Golfo contra o Iraque para a desocupação do Kuwait, nós ainda estávamos na Guerra Fria. Então era de se esperar que a União Soviética fizesse algum movimento contrário aos Estados Unidos. Mas esse movimento nunca aconteceu. Por quê? Porque a União Soviética, queridos, ela já estava completamente combalida. A própria derrota na Guerra Soviética Afegã, ela serviu como uma quebra completa da moral que a União Soviética ainda tinha. Os anos Gorbachev estavam mudando o país muito forte e ela não tinha mais como chegar ou como manter uma outra guerra, agora dessa vez no Iraque, então ela não se meteu. Sem interferência, queridões, da União Soviética, a Guerra do Golfo ela foi rapidíssima para os Estados Unidos. O que serviu, queridões, para os Estados Unidos passar um recado para o mundo. O mundo inteiro já tinha visto os Estados Unidos perder o Vietnã e a União Soviética perder o Afeganistão. Então havia uma tensão na geografia política mundial. Falou, opa, peraí, as duas superpotências estão cambaleadas? Os Estados Unidos mostrou que não. Falou, ó, tá bagunçado, mas tem gerência. Eu ainda estou aqui. O pai tá on, aqui é trabalho, meu filho, então vocês ainda têm uma superpotência. A outra, vocês já não podem mais considerar isso. E de fato foi o que aconteceu. A União Soviética ela acaba ainda em 1991, 25 de dezembro de 91, Gorbachev anuncia o fim ali da URSS. Nesse sentido, queridões, como é que fica a moral americana nos anos 90? Ela fica extremamente elevada. Porque, pô, olha só, nós ganhamos a Guerra Fria. Aquele inimigo soviético, aquele inimigo vermelho, aquele inimigo socialista, aquele inimigo comunista, morreu.
O comunismo não é mais uma possibilidade. Digam isso para os seus amigos, tanto para um lado quanto para o outro. O comunismo já era. Nesse sentido, queridões, os Estados Unidos eles passam a se colocar na condição de única superpotência militar. E você começa a ter aquilo que eu falei há 20 minutos atrás, que foi o período de transição. Porque acaba a ordem da Guerra Fria e não necessariamente começa a nova ordem mundial. A gente está na passagem de 91 para 92. Em 92, começam nos Estados Unidos os chamados anos Clinton, que são anos de muito sucesso econômico dos Estados Unidos, porque a Europa passava por mudanças, o socialismo tinha acabado e essa moral norte-americana se enche mais ainda. E sempre que você está com muita moral, queridões, você começa a relaxar um pouquinho ali a sua vigilância, a relaxar um pouquinho a sua inteligência. Por quê? Porque os Estados Unidos não viam mais nenhum inimigo. Eles não viam nenhuma ameaça nos anos 90. Ah, professor, mas isso significa então que o mundo estava em paz? Alguns queriam acreditar nisso, a chamada Pax Americana. Mas se você olha para os anos 90, queridões, eles foram anos de muita agitação. A Europa, ela estava redefinindo as suas fronteiras. Você teve ali a Revolução de Veludo, onde a Tchecoslováquia se separa. Você tem a dissolução da Iugoslávia, com as pesadíssimas guerras da Croácia e, sobretudo, a guerra da Bósnia. Você tem vários conflitos eclodindo na África, vários conflitos também na Ásia. Você tem a questão da Indonésia contra o Timor. Você tem um mundo alvoroçado. Por quê? Porque não existia uma ordem mundial. Essa ordem mundial, ela ainda haveria de se formar. Só que na cabeça americana ela já existia, que era a ordem mundial da Pax Americana, onde ele seria a única superpotência soberana. Pronto, chegamos até aqui, voltamos para Osama Bin Laden lá no Afeganistão. Quando Osama Bin Laden está no Afeganistão, queridões, ele tem uma outra mudança, que é o quê? Ele começa a perceber que todas as vezes que ele fracassou em influenciar estados-nação em seguir as suas ideias, foi porque os Estados Unidos estavam por trás. Então, o Osama Bin Laden começa uma série de ações e uma série de discursos para mostrar que os Estados Unidos não era tão forte quanto ele queria ser e muito menos quanto ele aparentava ser. A partir daquele momento, a Al-Qaeda ela dá uma guinada. Ela passa não a ser um exército, um paramilitar que atacava outros exércitos, mas ela começa a buscar alvos civis. Ele chega a declarar, junto com um clérigo do Paquistão, ele chega a escrever em um jornal, até de circulação regional ali no Oriente Médio, nos países muçulmanos, que todo americano deveria ser morto em qualquer circunstância. Então, ele declara por si só a chamada Guerra América. E lá dentro do Afeganistão, naquele território montanhoso, meio desértico, que ninguém estava querendo saber muito, ele começa a ter muito espaço para treinar os seus homens. E cada vez mais pessoas vão se juntando ao Al-Qaeda. Dizem até que ele fazia seguro de vida, que ele pedia para os seus homens se despedirem da família, porque ele daria uma assistência para a família, porque o dinheiro continuava entrando. Embora algumas fontes digam que ele tinha perdido o salário que ele recebia da família, mas sempre teve muito financiamento para grupos terroristas. A própria Arábia Saudita, o próprio Catar, sempre foram países que foram acusados, ninguém nunca correu muito atrás de provar, mas sempre se teve a desconfiança de que eles financiavam muitos desses grupos. Ali do Afeganistão, queridões, o Osama, ele começa a dar os primeiros sinais do que ele estava armando. Em 1998, ele promove 2 atentados quase simultâneos em embaixadas americanas na África Oriental. Um carro-bomba na embaixada do Quênia, outro carro-bomba na embaixada da Tanzânia. Esses atentados já colocam o Osama Bin Laden
como um dos 10 mais procurados do mundo da lista do FBI. Ele não entra após 11 de setembro, ele já estava lá. No ano 2000, queridões, a Al-Qaeda ela é responsável pelo ataque a um navio mercantil dos Estados Unidos lá no Iêmen, partindo a partir do Iêmen, mostrando ali como ela já está capilarizada. Pois bem, nesse contexto todo, chega o 11 de setembro de 2001. No 11 de setembro, queridões, a Al-Qaeda ela bota em prática um plano muito arquitetado. E esse plano, ele foi feito pelo Osama Bin Laden e por outros membros ali, consistiu no quê? Basicamente, o sequestro de 4 aviões. Ah, professor, 4 aviões a esmo, 4 aviões alheios? Não. Foi muito bem pensado. Eram 4 aviões, queridões, de rotas muito longas. Por que eu escolho 4 aviões de rotas muito longas? Tem 2 motivos para que um grupo terrorista escolha rotas longas. O primeiro, poder ficar muito tempo no ar negociando as suas exigências. A Al-Qaeda não tinha exigência nenhuma. Então ele escolheu as rotas longas pelo segundo motivo. Eram aviões que estavam até a tampa de combustível, sendo, portanto, verdadeiros torpedos, verdadeiras bombas. E os caras que sequestraram cada um desses 4 aviões, eles estavam muito certos daquilo que eles iriam fazer. Por quê? O primeiro avião é jogado diretamente na Torre Norte do World Trade Center. Se eu não me engano, por volta das 8h15, 8h16 da manhã daquela terça-feira nos Estados Unidos. Aqui no Brasil um pouquinho mais tarde, né? Aqui no Brasil já era... Não, foi mais cedo lá, foi mais cedo aqui também. Eu lembro que eu estava na escola quando isso aconteceu, eu estava no 3º colegial. Em 2021, quando isso se passa, o primeiro avião bate na torre. Inicialmente, todo mundo falou, porra, foi um acidente. Caramba, velho, olha, o cara bateu ali, nossa, que tragédia. Vamos ajudar esse pessoal que está ali. E, gente, é o World Trade Center, é o coração de Manhattan, é o centro financeiro da maior potência econômica do mundo. Rapidamente, as imagens da Torre Norte pegando fogo, elas começam a entrar ao vivo nas TVs do mundo todo. E propositalmente, o segundo avião que bate na Torre Sul, mais baixo até do que o primeiro bateu na Torre Norte, ele atrasa. Por quê? Para poder mostrar ao vivo para o maior número de pessoas. Mas qual era a intenção disso? A intenção, queridões, é deixar claro que isso é um ataque terrorista. E qual é a principal função do terrorismo? É controlar pelo medo. O terror é isso. É você sentir medo que mais coisas pudessem acontecer. A partir daquele momento, o mundo fica vidrado na TV. E outras informações começam a chegar. Falou, ó, um terceiro avião foi jogado contra o Pentágono. Um quarto avião, que depois descobriu-se, estava se encaminhando para o Congresso norte-americano em Washington, ele foi derrubado na Pensilvânia, porque o pessoal que estava no avião começou a receber a notícia de quem estava em terra, do que estava acontecendo, eles perceberam que eles estavam fazendo parte disso, se embolaram numa briga lá com os terroristas, conseguiram tomar o controle, quer dizer, tomar o controle não, né? Mas conseguiram fazer com que os terroristas perdessem o controle da aeronave, jogaram ela no chão, morreram todos. O mundo conhecia um novo inimigo. Lembra que eu falei que os Estados Unidos não via ninguém? Porque o terrorismo é um inimigo invisível. E embora, queridões, depois apareça que a CIA conhecia, ela tinha informações de que poderia acontecer algo assim, ela achou que era algo tão grande que ninguém conseguiria fazer, que isso nunca passaria, que isso nunca seria possível. Por quê? É aquela soberba de eu ser o líder, de eu estar acima de tudo, eu sou o soberano. Então eu não preciso me preocupar, os outros têm que me alcançar. E o terrorismo já havia alcançado. Nesse mesmo dia, o Osama Bin Laden, com a ajuda de uma rede catarina de TV, a Al Jazeera, ele faz um pronunciamento onde ele assume esses ataques. Falou, fui eu, foi a Al-Qaeda
e eu dou a minha vida para que a América nunca mais durma em paz. Rapidamente, queridos, os sistemas de inteligência acham ele no Afeganistão. Os Estados Unidos nem precisou pedir muito, porque naquele momento o que os Estados Unidos pedisse como forma de vingança seria aceito por todos os países, e ele ocupa o Afeganistão. Nessa ocupação no Afeganistão, já no pós-11 de setembro, os Estados Unidos praticamente aniquila a Al-Qaeda. Enfraquece muito, mas não acaba com a Al-Qaeda. O Osama Bin Laden ele consegue fugir, depois ele é encontrado no Paquistão, onde inclusive ele é assassinado já em 2012, praticamente 10 anos depois dos ocorridos. Hoje, queridões, o que a gente tira desse 11 de setembro? Esse 11 de setembro, 20 anos atrás, ele foi essencial, ou ele é essencial para moldar. Primeiro, oficialmente ele inaugura a nova ordem mundial. A doutrina Bush, chamada Guerra ao Terror, é o ponto inicial dessa ordem mundial multipolar que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural, mas que também tem essas camadas quando nós falamos de geografia política. Você tem a camada visível das potências, a camada das potências regionais. Ele cria uma ordem extremamente complexa, mas que ela existe. Nasce-se uma nova ordem mundial. Além disso, queridões, você tem outras consequências indiretas disso. Por exemplo, o aumento crescente da islamofobia. Chega um momento nos Estados Unidos, pós 11 de setembro, que cidadãos islâmicos, ou que fossem identificados como muçulmanos, ou árabes, ou qualquer coisa que um americano achasse que era um árabe, ele sofria agressões na rua. Famílias tiveram que se mudar porque os vizinhos fizeram manifestações contra, casas foram incendiadas, crianças foram expulsas da escola. A islamofobia cresce assustadoramente a partir desse momento. Nós temos também, queridões, muitas mudanças econômicas. Os países eles começam a ficar mais receosos. Em 2002, você ia ter em Joanesburgo a Conferência do Rio+10, que ia tratar dos avanços, que a Eco 92 tinha trazido lá no ambientalismo, e quase ninguém vai. Quase ninguém aparece em Joanesburgo para ter isso. A Copa do Mundo do Japão e da Coreia ela é vista com desconfiança. Será que eles vão conseguir dar segurança? E até hoje nós temos esse medo. Isso traz consequências, queridões, para o setor de aviação. Isso traz consequências para o setor turístico, que vivia já um boom gigantesco. Aí ele cai, até ele se recuperar de novo, vai um grande tempo. Então o 11 de setembro, de fato, ele mexe com muita coisa. Hoje, queridões, a Al-Qaeda, ela ainda existe. Mas, de certa forma, ela acaba sendo superada, enquanto referência de grupos terroristas, a outros grupos que se originaram dela. O Estado Islâmico, hoje, por exemplo, ele é um grupo que nasce da Al-Qaeda iraquiana, que foi considerado o grupo mais bem sucedido de todos os tempos. O Boko Haram, lá no chifre da África, outros movimentos ali no Paquistão, o Estado Islâmico K, hoje no Afeganistão, acabou de fazer o atentado terrorista lá contra o aeroporto de Cabul. Então a Al-Qaeda ela ainda está ativa. E ela é um grupo que aprendeu a usar muito as redes sociais, mas ela não quer mais aquela expansão mundial. Ela hoje vai com o que tem na mão. Seja uma faca, seja uma submetralhadora para invadir o Charlie Hebdo, lá na França, lembram desse atentado? Seja um caminhão para atropelar as pessoas no feriado nacional da França em 14 de julho. Então, o 11 de setembro, ele não começa em 11 de setembro de 2001. A gente viu que ele começa 20 anos antes e ele não acaba em 11 de setembro de 2001. Hoje, 20 anos depois, a gente continua falando disso. Gente, obrigado por terem ficado até aqui. Ficou meio longo. Agradeço demais a presença de todos vocês. Se gostou, curte e compartilha. Se não gostou, comenta aí para a gente poder melhorar para os próximos. Gente, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.